E aí, Rebeca? Hoje o tema vai ser interessante, importante e relevante, como eu sempre falo, para a construção de um pianista, artista de verdade. Vocês vão entender ao longo da live por quê. Tá? Eu não quero enrolar muito, a live hoje talvez seja um pouquinho mais longa, porque na verdade eu tinha muita coisa para falar. Eu vou falar aqui sobre postura, aparência e atitude na performance e nos estudos de piano, tá? É um tema, assim, muito caro, é um tema, assim, muito importante para todo mundo que estuda piano. E eu não vou enrolar muito, tá? Porque, assim, eu tenho muita coisa. Como eu tava falando, eu queria dividir isso aqui em duas lives, mas eu acho que é mais pertinente se a gente consegue englobar todo o assunto já hoje, tá? Então, assim, de forma bem breve, eu vou fazer aqui o que é o clichê, que todo mundo falaria de piano, postura de piano. Tá aqui, eu tenho... Como sempre, eu tenho minhas notinhas, tá? Então, assim, só uma introduçãozinha só para falar para vocês. Bom, o que todo mundo falaria sobre a postura do piano? Vocês conseguem me ouvir bem, estando longe assim? Vocês podem falar no chat, por favor? Demora um pouquinho, né? Sim, ótimo. Obrigado. Obrigado, valeu. Vamos lá. Então tá, posição clichê de piano que todo mundo falaria, passar rapidamente sobre isso daqui. Bom, a primeira coisa a prestar atenção é a posição do banco, a altura do banco. Então assim, lembrando, né, a mão tem que estar aqui, o cotovelo tem que estar a 90 graus, tá? 90 graus aqui, beleza? Tá tocando, 90 graus. Não pode nem estar muito baixo. Se tiver muito baixo, a nossa tendência é levantar os ombros, né? Levantar os ombros para igualar, né? Se tiver muito baixo. Isso aí vai dar uma super dor nas costas. E se estiver muito alto, a nossa tendência é encurvar para poder igualar. Mas o cotovelo é instintivo, ele sempre procura a boa altura. Tá? Então, assim, primeira coisa, a altura do banco, 90 graus. Segunda coisa, posição da mão. Isso aqui não pode estar nem muito baixo assim, nem muito baixo, nem muito alto. Tem técnica que a gente usa aqui, tem técnica que a gente usa aqui, mas de padrão tem que estar... A gente pode falar ali até 30 graus inclinado, um pouquinho. Ou retinho, ou 30 graus inclinado. Eu, por exemplo, toco assim, se vocês repararem. Então, tá. Próximo, coisa clichê. Pescoço, inimigo do ombro. Né? Então, assim, aqui assim, tem que estar distante. Os pés fincados ao chão. Cuidado, aqui justamente entra, cuidado, muita gente toca com as pernas cruzadas, estuda com a perna cruzada. A gente vai entender ao longo da live por que é tão importante estar aqui, o pé fincado no chão. Mais algumas coisas. O balanço, né, quando você for para cá, não ir apenas com a mão para lá, mas o corpo inteiro que vai. Realmente é uma banda do bumbum que levanta para a gente tocar. Então... É uma banda do bumbum que levanta, a perna oposta levanta até um pouco para equilibrar. Tem também a coluna reta, né? Eu sempre falo, por exemplo, imaginar uma linha, que a tua coluna ela se estende até o céu e ela está sendo puxada lá de cima. Então assim, a coluna retinha e o relaxamento facial, não tocar tenso. Enfim, vocês vão entender por que isso aqui é tão importante ao longo da live, mas... Não estar tenso aqui assim. Para estudo, tá relaxado. Neutro, tranquilo. Para estudo, tá? Ok, dito isto, eu queria realmente ir muito além hoje. Isso já daria uma live, eu poderia ficar enrolando, enchendo um monte de blá blá aqui, e já daria uma live de 30, 40 minutos só sobre isso. Mas eu não quero, eu quero realmente ir além. Eu quero dar uma visão artística, verdadeiramente artística para isso. Vai ficar salva? Não consigo assistir toda. Vai ficar salva sim. Eu ponho sempre no YouTube, tá? Fica mais fácil assistir pelo YouTube. Peraí, deixa eu só conectar. Ok. Peraí, tô só conectando e foi. Ok, vamos lá então. Bom, como sempre, né? Eu tenho a minha colinha aqui do lado para não saltar nada. Porque... Ou para não ficar, enfim, enrolando muito, né? Uma live muito prolixa. Então vamos lá. Peraí, vou botar isso aqui pra cá e a gente começa.
Então vamos lá. Bom, isso aqui que eu já falei já é coisa que qualquer professor falaria. Ótimo, ok, beleza. Vamos além? Vamos além. Eu quero realmente dar um olhar. Eu quero dar uma espécie de abertura de olho. Abrir o olho, um olho de artista, verdadeiramente de artista, para vocês em relação ao corpo. Tá? Então vamos lá. Para começar, imagina, por exemplo. Me segue, acompanha. Imagina, por exemplo, se eu chego aqui na live, começo uma live assim, com a cara um pouco fechada, cabeça raspada, por exemplo, de repente, parece a cabeça raspada, barba por fazer, né, o rosto meio assim, falando um pouco, né, com ar assim pra vocês. Vocês vão pensar, caraca, o que aconteceu com o Gustavo, né? Do nada, assim, tipo, virou um bad boy, raspou a cabeça, tipo, tatuado no pescoço, meio, né, meio snob até. Vocês vão olhar assim e falar, cara, aconteceu alguma coisa, né? Ou se eu estivesse justamente falando com a cabeça baixa e, não sei, curvado um pouquinho e falando mais baixinho, vocês iam também pensar, pô, Gustavo deve estar doente, né? Alguma coisa está acontecendo ali. Então, assim, nosso corpo comunica alguma coisa, né? Vai muito além do que... o ato de tocar piano vai muito além, o corpo comunica alguma coisa, tá? Então, vamos lá, eu vou seguindo aqui direitinho, tá? Para não entrar em outras coisas. A atitude, justamente, olha só, a atitude... Deixa eu botar o tema da live aqui, peraí. Atitude e postura no estudo e na performance. Deixa eu tentar fixar esse comentário. Pronto. Ok. Então, assim, o nosso corpo, ele comunica algo. E não só externamente, não só para as pessoas que estão nos vendo. E é aí que está o ponto importante nos estudos. Comunica também internamente. A nossa comunicação interna também muda. Tá? Então, nossa atitude, e justamente nossa atitude, nossa aparência, nossa postura é a primeira manifestação que aparece num concerto. Por exemplo, a primeira coisa que você vai comunicar quando você vai tocar em público, antes mesmo de botar a mão no piano, é pela tua postura, pela tua aparência e pela tua atitude em frente ao piano e em cima do palco, né? Então, beleza, vamos lá, para essa abertura de olho. Aqui começa um primeiro capítulo. Aqui eu queria viajar um bocadinho com vocês. Tudo, vamos lá, vocês vão entender por quê. Só segue a linha. Tudo o que existe, tudo o que é material, ele evoca algo de imaterial. O que é material, ele evoca um verbo. Por exemplo, se eu mostro isso daqui para vocês, eu já falei isso aqui em algum outro lugar, mas vamos lá, se eu mostro isso daqui para vocês, isso aqui é uma canequinha, né? Mas quando a gente vê, tipo uma xícara, né? Quando a gente vê isso daqui, automaticamente a gente não vai ver isso daqui e vai pensar, isso aqui é de jogar nos outros. Não, isso aqui é de jogar bola. Não, isso aqui, assim, isso daqui evoca um verbo que é guardar, beber, se a gente pensa na ação. Né? Por exemplo, se a gente pega duas coisas do mesmo material. Por exemplo, tem isso daqui, material madeira, e tem isso daqui, que é meu porta-incenso. Por exemplo, o material é o mesmo, né? Madeira. Sendo que isso daqui evoca o verbo emoldurar, embelezar, o que é quase impossível embelezar algo tão belo. É minha namorada. Mas isso aqui evoca o verbo, né? Emoldurar, embelezar. Isso aqui, segurar um incenso, né? Eu não sei nem qual verbo que seria isso daqui. Então, assim, tudo quanto é material evoca... Eu vou passar bem rápido, porque justamente tem muita coisa para falar. Eu teria como explicar isso aqui de forma mais detalhada. Enfim, acho que vai dar para entender. Mas deu para entender, né? Que tudo o que é material evoca um verbo. Por exemplo, se a gente pega isso daqui, um paninho, né? Isso aqui é o quê? Tecido, não sei o quê, mas isso aqui evoca um verbo. Limpar, por exemplo. Então, assim, tudo, 100% das coisas que existem, material evoca um verbo. Né? Um isqueiro, por exemplo, que eu uso para acender meus incensos. Enfim, e por aí vai. Tá. E o que é um verbo? Um verbo, ele nos indica, nos comunica uma ação, um movimento. Né? Então, a música
sendo uma narrativa, a gente precisa contá-la através do nosso corpo. O nosso corpo vai mostrar os verbos que estão acontecendo ali, justamente na narrativa daquela música que a gente está tocando. Né? A primeira coisa que a gente vai comunicar é através do nosso corpo. Tá? Então, o corpo faz parte da performance. Então, por exemplo, eu anotei aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu saltei alguma coisa, eu acho que não. Ok. Por exemplo, o meu tronco. Se eu pego apenas o meu tronco, né? Que a gente estava vendo ali, tronco reto, com a linha puxando para cima, ok. Se a gente pega apenas esse tronco, o tronco, por exemplo, ele serve para sustentar a gente, né? A gente está sentado ali, com o bumbum na cadeira, né? Serve para sustentar. Mas, de certa forma, ele comunica muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Esse é um erro que a gente vê muito comum. A pessoa simplesmente senta e não reflete em absolutamente nada em relação à postura corporal. Né? Que, esqueci de contar o tempo. Pronto, comecei a contar. As pessoas não refletem nada em relação à sua postura corporal. Muitas vezes, quando está frio, por exemplo, eu tenho um aluno de Santa Catarina que se cobre na hora de tocar. A gente vai entender aqui ao longo da live por que eu peço para ele não fazer esse tipo de coisa. Por que é importante manter uma postura aberta. Ok. Nosso corpo, eu botei aqui, nosso corpo, nossa cabeça, nossos braços comunicam algo. Comunicam justamente algo de imaterial. A música, ela tá quase ali beirando o imaterial já, né? Então, ok. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que conseguir enxergar é que tudo que é material evoca algo imaterial, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que conseguir. É bem evidente. Pense no verbo. Tudo que é material evoca um verbo, tá? Ok. Aí eu botei aqui, por exemplo, no caso da música, como que seria, então, no caso, que presença que é essa imaterial no caso de uma música, por exemplo? Aqui vocês vão entender por que é tão importante dessa visão de artista, tá? Por exemplo, um jovem pianista, né, que sonhador aí, um jovem pianista, ou se não, por exemplo, um leigo que vai escutar, por exemplo, Widmung, de Schumann. Né, a transcrição do Liszt, Widmung de Schumann. A pessoa começa a escutar, um leigo, por exemplo, começa a escutar, é bonito, mas é bonito, né? Ou se não, vai escutar, por exemplo, o primeiro movimento da segunda sonata de Scriabin. Escuta aquilo, tá, é bonito. Mas olha só, por exemplo, para mim, a primeira sonata de Scriabin, a segunda sonata de Scriabin, o primeiro movimento, eu comecei a estudar aquele primeiro movimento quando foi em 2016, logo antes de eu quebrar o braço. Comecei a estudar, fiz até uma gravação, tava ali ainda no estudo, eu nem tinha terminado de ler o segundo movimento. Aí o que aconteceu? Eu caí e quebrei o braço, né? Quebrei o pulso. Então assim, foi bem quando eu estava estudando aquela música. Depois disso, 4 meses com gesso, né? Uma luta para voltar a tocar, 5 anos praticamente sem tocar piano, né? Aí, uma das primeiras coisas que eu estudei, logo depois que eu voltei realmente a ter um pouquinho mais de controle na mão, foi voltar a estudar aquela música. Então, assim, o primeiro movimento, a segunda sonata do Scriabin, não é apenas uma música, que dali é a presença de muito mais coisa para mim, por exemplo. E é nessa presença que a gente tem que estar sensível, né? O Widmung, por exemplo, de Schumann, ele compôs ali, salvo engano, em 1840, né? Ele compôs ali para sua esposa, ele tinha acabado de casar, um casamento conturbado, ele não ia conseguir casar, o pai era, o sogro, né? O pai da moça era contra, ele foi lá e compôs aquilo ali é lindo, a letra daquilo dali, falando de amor, sabe? Você, minha vida, você, né? Enfim, evocando tanto amor, e no final, e olha só, daí já mostra uma presença gigantesca que está presente naquela música, que um leigo, por exemplo, ou um jovem que vai ouvir aquilo, não tem acesso. Mas é justamente esse acesso que a gente tem que ter, né? O que aquela música está evocando, além daquelas notas que a gente está vendo, além da partitura. Então, por exemplo, no finalzinho, olha quão especial isso é, no finalzinho do Widmung, se vocês forem ouvir, olha o que aquilo evoca para mim, por exemplo. As últimas notas, ele faz ali uma releitura, uma lembrança da Ave Maria, por exemplo, do Schubert. Né? Então, por exemplo, eu, enquanto católico, pianista católico, eu ouço aquilo, toda uma declamação de amor, e no final tem
uma releitura ali, uma lembrança da Ave Maria. Como que aquilo é importante para mim, enquanto músico católico, para mim, Gustavo, por exemplo, sabe? Então, assim, meu Deus, eu sou músico, eu sou artista, nós somos músicos, nós somos artistas. Para nós, aquilo é presença de um monte de coisa. Eu não posso estar indiferente àquela presença que vem por trás daquela música, tá? E é claro, a primeira manifestação material nossa é o corpo, a nossa atitude, a nossa postura e a nossa aparência, tá? Então, vamos lá. Aqui eu resumi bastante, mas essa seria a primeira live. Vamos passar para a segunda agora, que eu vou falar exclusivamente do corpo mesmo, tá? Em como trabalhar a nossa postura. E vocês vão entender, assim, eu tenho certeza, isso aqui vai abrir os olhos, vai explodir a cabeça de muitos aqui. E é muito interessante. Vocês nunca mais vão conseguir sentar o piano. Olha isso, vocês nunca mais vão conseguir sentar o piano e manter uma postura curvada ou algo assim. Segue, que isso aqui é empolgante pra caramba. Olha só, primeira coisa que eu queria falar, né? Também, passando bem rápido sobre o assunto, na simbologia clássica, né, a gente fala que o número 4, não vou entrar aqui em simbologia dos números, coisas assim, mas o número 4 é o número da totalidade material. Fica por aqui, número da totalidade material. Tá? Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, as coordenadas, né, norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono e inverno, né, dá o ciclo completo, o ciclo material completo, né? Por exemplo, se a gente pega aqui, por exemplo, as qualidades da matéria na simbologia clássica, né? Quente, frio, seco e úmido. Daí varia, por exemplo, aqueles elementos da natureza que todo mundo sabe. Por exemplo, quente e seco é o fogo. Isso aqui vai ser importante, tá? Quente e seco é o fogo. Seco e frio, a terra. Frio e úmido, a água. Úmido e quente, o ar. Vocês vão entender por que eu estou falando disso. Então, assim, as quatro qualidades da matéria, os 4 elementos da natureza, enfim, tudo que é material, a completude material é simbolizada pelo número 4, tá? E é por isso mesmo, enfim, vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso. Bom, justamente por isso eu vou dividir, a gente vai dividir aqui o corpo em 4 partes fundamentais, tá? Então vai ser cabeça, tronco, não dá pra ver, não é? Cabeça, tronco, braços e pernas. Completude do corpo, tá? E a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Então vamos lá. Para começar, a cabeça. A cabeça, simbolicamente, ela é o centro de comando. Ela é o trono da nossa pessoalidade. Por exemplo, se você pega, por exemplo, alguém que você ama muito, sei lá, a sua mãe, o seu pai, enfim, a sua namorada, seu namorado, não sei, alguém que você ama muito, tá? Se você pega, por exemplo, não sei, o cotovelo dessa pessoa, o cotovelo da tua mãe, por exemplo, né? Pega o cotovelo dela. Não é verdade que pelo cotovelo, se a gente isola apenas o cotovelo, caramba, pode ser o cotovelo de meio que qualquer pessoa, né? Enfim, o cotovelo não é muito pessoal, tá? Já o rosto aqui, a cara mesmo, ela é extremamente pessoal, né? Então, assim, é o centro de pessoalidade, o centro de comando, né? É a cabeça que fala, é a cabeça que comunica, é a cabeça que ora, é a cabeça que declama um poema, né? Então, é por aqui que sai o ar, né? Na fala, na ordem, na vontade, né? Então, beleza. Então, olha só, isso aqui é importante. A gente vai associar a cabeça justamente... A cabeça é onde dá os comandos. Por que isso aqui é tão importante? Olha só. Bom, a gente vai chegar lá mais no piano, especificamente. Mas a cabeça, simbolicamente, ela pode ser representada pelo ar. Ela não move, né? Por exemplo, você pode querer ir para um lugar, mas a cabeça não vai sozinha. Ela depende de todo o corpo. Ela não mexe, mas ela comunica. Ela que manda, né? Então, assim, ela que manda. Então, é muito importante, justamente, quando a gente for tocar, a gente prestar atenção nas ordens que a gente está dando. Indo para o piano, se a gente quer tocar, por exemplo, com segurança, se a gente quer tocar com facilidade, né? A gente quer que aquilo seja fácil. A gente quer tocar com tranquilidade. A gente quer tocar com confiança. Mas, de certa forma, quando a gente está estudando, a gente fica tenso.
A gente, né, tensiona um monte de coisa porque é difícil o negócio. A gente começa a ter tensões, a gente começa a ter medo. A aparência de medo, por exemplo, quando um determinado trecho chega. A aparência de dificuldade. Olha o que você está comunicando pro corpo, pro restante do corpo. Né? Então a primeira coisa, entender isso. A cabeça é o trono que comunica. Né? Bom, eu ia falar mais coisas, mas a cabeça é o trono que comunica. Você... pela cabeça, e sobretudo aqui, bom, pela cabeça, por exemplo, eu até costumo falar, por exemplo, os meus alunos, enfim, certamente alguns vão ver, alguns vão reconhecer, eu falo, se porta como se você fosse snob tocando, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, tira as tensões, tudo, né? É até estranho falar assim, mas tá tocando, põe a cabeça pra cima e simplesmente aquilo é fácil, tranquilo, tipo... Estuda desse jeito para você ver se não fica mais fácil, porque você está dando aquele comando, está ordenando que aquilo seja fácil, tá? Então, assim, muita atenção nas tensões. Você tem que conseguir comunicar com o teu rosto na hora do estudo e na hora da performance, mas sobretudo na hora do estudo, é ali que a gente forja o pianista. Sobretudo na hora do estudo, a gente tem que conseguir comunicar com o olhar, com o rosto, com a nossa postura aqui da cabeça. O que a gente está procurando, por exemplo, na hora de estar tocando? A gente está procurando algo imaterial, algo espiritual, né? A gente olha para cima, a gente treina isso, tá? E a gente treina comunicar facilidade, tá? Então, assim, essa é a parte da cabeça que eu queria... Seja metida, ó a Rebequinha falando. Eu já falei isso para você, exatamente, seja metida. É exatamente isso, Rebeca. Porque não é bem seja metida, mas isso, de certa forma, comunica que o negócio tá fácil. Né? E é este comando que eu procuro dar aos meus alunos, né? Então, beleza. Aqui a gente terminou a parte aqui do rosto, né? É só rever a live também e vocês vão pegar bem o que eu fui falando. Eu fui saltando um pouquinho, mas vamos saltar, vamos pular. Vamos continuar. Agora o tronco. Cabeça, ar, né? Centro de comando, lembra? Agora o tronco. O tronco é igualmente uma parte super nobre nossa. Né? Se a gente for prestar atenção, é no tronco aqui que está o nosso pulmão, que está o nosso coração, que está as nossas vísceras ali, o estômago, né? o intestino. É aqui que tudo isso acontece, que está, né? Que tá, assim, é extremamente nobre, né? É aqui que o ar que entra, aquela vontade, o ar que entra, é aqui que ele vira sangue. Isso simbolicamente a gente poderia ir longe aqui, mas é aqui que ele vira sangue, é aqui que a comida vira carne, a comida vira você, né? Então, assim, acontece as nossas trocas gasosas, acontece tudo aqui, circulação do sangue, tudo acontece no tronco, não é mesmo? Então, olha só que interessante, na alquimia, por exemplo, o pessoal queria transformar chumbo em ouro. Cara, pelo simples fato da gente comer, isso aqui transforma hambúrguer em você, em carne. Olha como é mágico isso daqui. Em vida, a gente transforma tipo, vegetal em sangue. É mágico o que acontece aqui no tronco, né? E é justamente o símbolo, simbolicamente, o tronco é o símbolo da fornalha. Fornalha alquímica, né? O fogo, né? Então, assim, ar, fogo, né? Simbolicamente, isso aqui é o fogo. Aí tá. O fogo expande, o fogo ilumina, o fogo aquece. E é isso que a gente tem que conseguir comunicar. Esses são os verbos do nosso tronco. É isso que a gente tem que conseguir comunicar com o tronco quando a gente está tocando. Tá? Então, por exemplo, eu anotei aqui justamente uma mãe. A mãe que gera uma vida. Onde que acontece? No tronco também. Imagina, ela pega um embrião e transforma aquilo num ser humano, né? Numa coisa viva. Uma coisa viva. A música, trazendo para o piano, a música, ela é vida, ela é viva também. Quando a gente toca, tem algo de vivo ali. A gente doa a nossa parte da nossa vida para aquilo dali. E ela, quando ela está viva de verdade, ela consegue ir no coração das outras pessoas, né? Então, assim, como que tá simbolicamente, o que acontece se a gente justamente é aqui, dependendo da qualidade que a gente mantiver o fogo, a fornalha, a nossa fornalha, é aqui que acontece, por exemplo, que a gente pega aquela partitura, aquelas notinhas, aquela escritura vazia ali, né? Só a partitura que está ali. A gente pega, por exemplo, madeira, piano feito de madeira, de aço, de ferro,
né? E a gente transforma aquilo tudo em algo vivo, né? A gente transforma, é aqui que acontece. Então, assim, a pessoa que quer tocar, ela tem aquela intenção, a cabeça ela quer, ela até procura, mas o tronco tá como? Tá curvadinho. Como que tá aquele fogo? Ele não tem potência para poder transformar aquilo, não é mesmo? Então, é aqui a nossa fornalha, é tudo aqui, tá? Então, como que tá o teu fogo? O fogo tá baixo, tá brando, tá fato, tá sem força, ou tá aquele fogo que ilumina, aquele fogo que é capaz justamente de dar a força necessária para gerar vida através dessas coisas inanimadas, né? Do piano, da madeira, do ferro, da notinha, enfim, da escritura, da tinta, enfim. A gente vai pegar isso tudo e é aqui. A gente tem que estar com esse fogo ligado, expandindo, iluminando, para ele ser capaz justamente de transformar a música em vida, tá bom? Então, justamente, voltando a esse aluno de Santa Catarina, ele tem esse hábito, quando tá frio, ele tem esse hábito de se cobrir, né? Ele sempre se cobre, e quando ele se cobre, ele perde, por exemplo, a amplitude aqui dos ombros, ele começa a se curvar, e eu insisto para ele, né? Agora já corrigiu finalmente, mas eu tive que insistir por umas 5 aulas seguidas para ele não mais tocar com o cobertor, né? Porque justamente você tá dando a informação para se encolha, né? E eu quero justamente que ele se expanda. Põe um casaco, não sei, mas se expanda, né? Deixa esse fogo transformar aquilo em vida, tá? Então, assim, beleza. A gente falou de tronco, então, ar, fogo e as mãos. E agora? E os braços, né? Que é a terceira parte fundamental do corpo que eu quero falar aqui. Bom, a cabeça pode querer, o fogo pode estar, né, presente, mas quem toca mesmo piano são as mãos, né? Quem faz de fato são as mãos. Quem molda a realidade ali, o piano, né? Quem tira o som de fato são as mãos, né? Então, eu pensei em tocar, eu anotei aqui, né? Eu pensei em tocar, eu já falei, enfim, eu pensei em tocar, eu tenho energia para tocar, mas quem toca mesmo é a minha mão, tá? Então, por exemplo, como que a gente faz para parar de procrastinar, por exemplo, né? A gente pode, por exemplo, ok, querer, bom, primeira coisa, tem que querer. Segunda coisa, postura para poder ir ao piano e chegar lá e pôr as mãos de fato no piano, não ficar enrolando, pôr as mãos de fato no piano. São as mãos que fazem, né? Então, como que tá justamente? Tá, eu saltei um pouco, mas eu vou voltar. Quem molda o mundo, quem envolve a realidade, quem envolve, né? Isso aqui seria símbolo do quê? Qual seria? É a água, né? Então, é a água justamente que engloba tudo e que transforma tudo, né? Que entra nas partes materiais ali e que molda aquela parte material, né? Então, beleza. Vindo pro piano, para não ficar muito aleatório. Ok, vindo pro piano. Por exemplo, eu falei já em alguns stories aqui para tirar um som pianíssimo, né? Você quer lá tirar um som pianíssimo do piano. Você tem que estar com a mão durinha e ir lá, né? E com cuidado ir lá. Agora imagina, por exemplo, uma mangueira. Você tem uma mangueira na tua mão com pouca pressão ali, né? Porque você quer tirar um som pianíssimo. Você tem pouca pressão. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na pontinha da mangueira e tampar, né? Deixar um furinho bem pequenininho para aquela água que já tá pianinho, já tá fraquinha, ela vai sair ali precisa, ela vai ser capaz de fazer alguma coisa, senão simplesmente ela vai tocar em alguma coisa e vai simplesmente, né? Então, assim, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, é o símbolo, as mãos, os braços, simbolicamente, eles são a água, né? Então, assim, essa é a atenção que você tem que ter. Aquele cuidado de pegar a mangueirinha é aquele cuidado que você vem aqui na tecla e você toca aquele pianíssimo, tá? Então, por exemplo, eu fiz um outro story também falando do som gordo, né? Que eu falei, ok, um som gordo, né? Você tem que primeiro imaginar, eu falei da imaginação, e você vai lá com a mão e, né, e faz aquele som gordo. Agora, imagina, por exemplo, se simplesmente você pega aquela água toda, ou seja, os braços inteiros, você simplesmente joga. Aquilo ali não vai ter precisão nenhuma, né? Então, assim, você tem que direcionar, de certa forma, né? Você tem que querer estar presente ali, né? O corpo está presente, o fogo está aceso, e você tem que direcionar aquela mão, né? Aquela mão gorda, assim, para poder tocar. Você tem que dar uma direção para aquela água, né?
Então, então, por exemplo, ou mesmo para fortíssimos, para um som gordo, para fortíssimo, né? Direcionar aquela água. Então, qual que é o cuidado? Eu queria que vocês refletissem justamente qual que é o cuidado que a gente está dando, né, para a nossa ferramenta operacional ao piano, né? Qual é o cuidado que a gente está dando para isso? Então, por exemplo, quando a gente está tocando e a gente tem tensões, é aqui que eu queria entrar. Quando a gente tem tensões no cotovelo, por exemplo, imagina justamente uma mangueira, né, uma mangueira grossa aqui, que está aqui, e a gente tensiona o meio da mangueira. A água não vai sair, a água não vai passar mais por aqui, né? Então, assim, tem que estar tudo livre, né? Tudo livre, os braços têm que estar livres. As tensões são apenas para você dar aquela precisão necessária, né? Mas se você pressiona o meio, tensiona o pulso, tensiona, de certa forma, o cotovelo, tensiona já aqui no começo, a água não vai sair, você não vai conseguir tocar, você não vai conseguir operacionar o piano, né? Então, simbolicamente, isso é a água. Os cotovelos abertos, justamente, né? Os cotovelos abertos que respondem à fornalha do coração, à fornalha do tronco e à vontade da mente, tá? Então, assim, cotovelo aberto e as precisões necessárias. Não tensionar. A água tem que passar, a água tem que estar operacional, tá? Então, assim, simbolicamente, esses são os braços. Falta só um, para finalizar, que são as pernas, né? Bom, ar, fogo, água, falta terra, né? Simbolicamente é terra. Então, justamente, os pés têm que estar fixos no chão também, com solidez, com apoio, a nossa sustentação, né? Eu anotei aqui justamente, eu vejo muito vídeo na internet, né, de seguidores e alunos também que me mandam vídeos com a tendência de botar a perna, os joelhos encolhidinhos ali, né? Os joelhos ficam encolhidos, a perna um pouco fechada. E o contrário disso, justamente, são a perna aqui ligeiramente aberta, os pés fixos no chão, com solidez. Afinal de contas, é essa terra, né? A nossa terra, simbolicamente, é ali que a gente constrói o pianista que a gente quer ser, né? Que a gente forja o pianista, que a gente constrói aquele pianista. Aqui é construindo um artista, construindo um pianista. Então, assim, o chão, os pés têm que estar fixos, têm que estar presentes, porque é sobre esses pés que a gente vai se construir enquanto artista, tá? Então, assim, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Então, lembra, aqui é o centro de comando, aqui a gente comanda tudo que a gente quer ser, tipo, a gente está tocando com facilidade, com segurança, etc. O rosto vai dar o comando para isso, a cabeça vai buscar a coisa necessária, vai dar o comando também. O corpo aqui, o tronco, se tiver encolhido, você não vai ter energia para aquilo. O corpo é a fornalha, é onde entra ali e transforma a coisa inanimada em coisa viva, a música viva. Então, assim, o corpo presente, o fogo iluminando, aquecendo, expandindo, né? Imagina isso num palco, por exemplo, você é o centro das atenções ali no palco, né? Então, assim, você tem que estar reluzente no palco. As mãos é o que molda, sem tensão desnecessária, os braços livres, a tensão apenas da mangueirinha, por exemplo, se você quiser fazer um pianíssimo, está com pouca pressão, você tem que ir ali dar uma pressãozinha, né, para ser uma coisa bem precisa. Então, assim, coisa precisa, não é tenso, é preciso, é a força necessária, a tensão necessária, sem bloquear a mangueira, tá? Então, as mãos, os braços e as mãos, a água, né, e os pés fixo é a terra sobre a qual a gente vai construir quem a gente quer ser, o pianista que a gente quer ser, tá bom? E lembrando também, e aqui, justamente, aqui para finalizar com chave de ouro, aqui que é importante realmente, a postura, a nossa postura inteira, né, a nossa atitude e a nossa postura é material, né? O nosso corpo é material, isso evoca um verbo, né? E o verbo, ele conta um movimento. Ele conta um movimento, né? E conta uma história, que é a história do pianista que a gente quer ser. Dependendo do verbo que você esteja usando para contar essa história, se o fogo tá baixo, se a mão tá tensa, enfim, se a cabeça não tá comunicando da forma certa, né? Tá comunicando outras coisas,
O verbo, ele está contando a tua história. Essa história pode estar disfuncional. Por isso que você não faz progresso. A mão a perna fechadinha, ou coisa assim. Muda o verbo que você está contando essa tua história. Né? Muda o verbo, justamente. Quando você muda a tua postura, você muda a tua aparência. A gente muda o verbo. E é o verbo que conta a história do pianista que a gente quer ser. Do pianista que a gente quer construir. Tá bom? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre postura. Reflete direitinho, anota o que eu falei aqui, reflete direitinho e começa a pensar, começa a prestar atenção quando você está estudando ou quando você está tocando mesmo em palco, o que você está comunicando com aquilo, tá bom? Corpo é a primeira coisa de comunicação. A gente comunica não só os outros, mas interiormente, a nossa comunicação interna, tá bom? É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que eu tenha sido claro, eu tentei ser bem breve, eu tentei ser rápido. Espero ter conseguido comunicar e é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E compartilhem, enfim, né? Toda aquela história. Falou? Um beijo, pessoal. Falou. Fui.